mercado de soja que teve colocar um solavanco ali no final da última semana. Isso foi marcado principalmente por conta de números que foram apresentados pela China em relação a consumo de óleo, biocombustível e de petróleo também, e principalmente de petróleo. Isso mexeu com o mercado, esse mercado mexeu com o mercado de óleos, ele contaminou o mercado de uma maneira geral, principalmente o complexo soja. E um outro fator importante é que a safra americana ela avança sem nenhum problema. Então, assim, neste caso, não ter notícia parece ser a pior notícia possível em relação ao que vem acontecendo com a lavoura norte-americana, e hoje o mercado vai reagindo dessa forma, né, sem novas informações. Mas para falar a respeito deste assunto, para saber o que de fato vem ocorrendo em relação aos negócios, nós vamos conversar agora ao vivo com o Enio Fernandes, que participa conosco nesta edição de Agricultura BR, aqui no canal do Boi. Enio, é uma falta de novidade, de uma maneira simples, né, de explicar essa situação, ou seja, a lavoura americana está bem mesmo, ou temos outros fatores que acabam impactando os negócios com soja em Chicago, que tem refletido, claro, aqui no Brasil também. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, é muito bom estar com você, é muito bom estar no canal do Boi, na Agricultura BR. Bom, vamos lá. Nós realmente tivemos uma mistura do financeiro com o climático. Nós tivemos na sexta-feira os números da economia chinesa com uma certa dificuldade de ganhar tração, e isso refletiu em vários mercados, soja, milho, contaminou todas as commodities, contaminou petróleo, então contaminou todas as commodities. Mas o sistema GFS de meteorologia mostrou que agora, no comecinho de agosto, pode ter chuvas nos Estados Unidos, né? E a soma desse momento financeiro com essa possibilidade de chuva nos Estados Unidos em algumas regiões mais secas fez com que o mercado caísse na sexta-feira, operasse em queda agora. Mas nós temos alguns pontos de observação. Quando você olha o estado de Nebraska, a temperatura lá está extremamente alta e nos próximos 10 dias você não vê muita chuva, você não tem, na verdade tem ausência de chuva no estado de Nebraska. Kansas também está com um clima temperatura muito elevada, 100 graus Fahrenheit, 101, 99, isso vai traduzindo para graus Celsius, 37,5, 38 graus Celsius, e sem ausência de chuva. Então, a safra americana, ela não está perfeita, é uma boa safra, mas ela não está perfeita. Mas agora, você está pesando mais essa fragilidade da economia chinesa. O mercado ainda acredita, sim, que Donald Trump tem maior possibilidade de êxito na sua eleição, o que traria uma tensão com a China, e no final do dia, essa questão climática. Quando eu ponho tudo isso junto, estimular os fundos de investimento a entrar maciçamente na ponta de venda. E eles já estão extremamente vendidos, estão aumentando suas posições vendidas. Isso pode mudar? Pode, a depender do clima. Só o clima para fazer alguma grande mudança. No final do dia, parece que vai ser uma boa safra nos Estados Unidos, mas nós temos alguns pontos de risco. E, Enio, um fator que é importante quando a gente olha para essa safra nova, né, e aquela acaba definindo em termos de estimativas, em termos também de volatilidade de mercado, acaba afetando aqui o Brasil de outra forma. A gente estava vendo soja em Chicago com valores altos, mais interessantes, o prêmio aqui no Brasil também, e o real muito desvalorizado frente ao dólar aqui no câmbio. Nem falo que o dólar está alto, mas o real que está muito desvalorizado. Esse fator ele continua se mantendo, né? A gente dá um cheque nele, mas soja recuou em Chicago, e eu estava olhando aqui a tabela de prêmios, teve algumas reduções também para os prêmios pagos nos portos brasileiros. Neste caso, aquela oportunidade de vendas aqui no Brasil passou ou ainda é interessante para a negociação? Muito bom o seu ponto. Nós temos duas realidades bastante diferentes. Nós temos safra velha e nós temos safra nova. No caso da safra velha, as fortes exportações que nós estamos tendo
E o bom esmagamento em volume, esmagamento que nós estamos tendo, isso está fazendo que os nossos estoques de passagem sejam bem reduzidos. Ou seja, a pressão de queda para a safra velha é menor. Quando eu começo a enxergar 2025, eu tenho duas realidades distintas. Para quem vende em dólar, eu tenho débitos em dólar, preciso vender minha soja em dólar para proteger minha operação. Esse realmente perdeu grandes oportunidades. Por quê? A queda em Chicago e a melhora do prêmio não compensou os preços que estavam antigamente. Você vendia soja $2, $2,5 a mais do que você vende hoje. Então, esse momento para quem deve em dólar, realmente ele perdeu uma oportunidade, você não travou parte da sua safra. Não falo para travar tudo, porque tem todo o clima da América do Sul para acontecer. O clima vem surpreendendo a gente constantemente, né? Constantemente a gente tem quebra de safra em algum lugar do mundo, mas era bem plausível ele proteger grande parte da sua próxima safra, 30%, 40%, 50%, aí depende qual o grau de alavancagem de cada produtor. No caso das vendas em reais, Biana, aí tem uma variedade enorme. Por quê? Nós podemos ter altas da moeda norte-americana que compensem essa redução em Chicago. O mercado está muito inseguro como vai ser o comportamento da moeda norte-americana. Agora, quarta-feira, nós temos a super quarta, decisão de juros nos Estados Unidos, decisão de juros aqui no Brasil, mas o mais importante que o número em si que vai ser apresentado são os comunicados, tanto do Federal Reserve, que é o Banco Central norte-americano, quanto do Banco Central brasileiro. Quais são as sinalizações? E a depender dessas sinalizações, a moeda norte-americana na minha visão, vai continuar tendo muita volatilidade. E isso pode compensar parte das perdas que esses produtores tiveram em Chicago e no câmbio. Então, quando eu olho safra nova, tenho duas realidades, em reais e em dólar. Quando eu olho safra velha, o estoque baixo vai proteger essas quedas. Muito bem, Enio. E neste cenário, né, das proteções, o que nós temos hoje ainda disponível de soja para negociar e o quanto da safra nova ela já foi comercializada de alguma forma, já foi negociada de alguma maneira? Aí está o nosso calcanhar de Aquiles. Eu vou falar primeiro da safra nova, a safra para o ano que vem, né? Em verdade, você tem produtores que venderam 50%, 40% da sua próxima safra, 60% da sua próxima safra, sem semear nada. Quando a gente olha a safra total, perto das 170 milhões de toneladas que o Brasil deve colher o ano que vem, nós travamos alguma coisa perto de 22%. Esse número está muito baixo. Ele deveria ser maior. E o problema é o seguinte, quando a gente olha, grande parte desse hedge, dessa proteção, foi feito basicamente nos estados mais ao centro-oeste e basicamente em troca por insumos. Quando eu vou para o Rio Grande do Sul, Paraná, parte do Mato Grosso do Sul, quase nada foi feito. Então isso é muito preocupante para essas regiões. Na safra velha, essa que está sendo colhida agora, grande parte do nosso volume já foi feito. Nós devemos ter 20% da soja ainda a ser comercializada. Muito bem, Enio. Enio, e agora falando para esse produtor, né? Porque essa conversa a gente tem tido com alguns produtores rurais a respeito da realização de barter e principalmente produtor que é ligado a alguma cooperativa, elas estão optando por este cenário também. Ou seja, não tem feito aquisições, contratos para aquisições, mas sim em troca por insumos que serão utilizados nessa lavoura. O quanto que esse barter para esta nova campanha, pensando que eu estou acreditando que vai ser melhor por conta de laninha, ou pelo menos na maior parte do Brasil, devemos ter um desenvolvimento de lavoura um pouco melhor do que na safra 23-24. O quanto que é interessante o barter e até onde que ele é interessante, principalmente para o produtor brasileiro? Vamos lá, se você está fazendo uma operação de barter, troca do seu produto por insumos, no final do dia você está protegendo seu custo de produção. Venda em Chicago, ou faz venda numa trading, ou faz venda na cooperativa, está protegendo seu custo de produção. Isso é extremamente importante, porque nós estamos num ciclo de baixa de commodities. Essas commodities, alguns anos atrás, estavam a $17. Depois caíram para $15 por bushel, depois caíram para 14 bushel points.
Esse ano nós tivemos cotações de 12,30 bushel points. Nós estamos falando agora de 10,60, 10,50. Quer dizer, uma queda muito forte. O ciclo é de baixa. E por que esse ciclo é de baixa? Porque o Brasil está super ofertando. A nossa capacidade de ofertar produção é maior que a capacidade do mercado absorver essa produção. A demanda não está respondendo com a velocidade que os produtores estão aumentando as suas safras. E isso torna o risco da atividade muito alto. Nesse cenário, quando eu faço o barter, quando eu faço as operações de proteção, eu estou protegendo o meu patrimônio. Nem todo ano é ano de excelentes negócios. Tem alguns anos na atividade agropecuária, na atividade do agro, que eu preciso ter margens menores, ajustar meus custos, ser mais cuidadoso com o meu custo de produção, focar em produtividade. E essa safra 2024-2025 é uma safra característica dessa. Se nós tivermos uma safra nos Estados Unidos perto de 120 milhões de toneladas, Brasil com 170, Argentina com alguma coisa entre 48 e 50 milhões de toneladas, a quantidade que nós vamos ofertar é muito acima do que o mercado vai demandar. Nós vamos construir estoques em alta e nós podemos ver preços abaixo dos atuais. Por que eu falo a palavra podemos? Porque no final do dia nós dependemos da poderosa mãe natureza, né? Se tudo correr conforme o planejado, aí sim nós podemos ter uma situação de super oferta lá na frente. Por isso os fundos de investimento estão tão vendidos.